Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi uma verdadeira montanha-russa. Bolsa, commodity, Bitcoin foram marcadas pela volatilidade forte. Eu vou me estender um pouco mais as Bitcoins já. Apesar dos solavancos, a Bolsa, o Ibovespa, está fechando em leve alta de 0,5% aos 122.550 pontos, enquanto as bolsas americanas caíram um pouco. O nosso Ibovespa está terminando essa semana, né, com uma bela de uma agulhada aqui para cima, tá? A queda do minério de ferro puxou a bolsa para baixo e não deixou a bolsa subir mais. Hoje foi o terceiro dia seguido de queda do minério de ferro lá na China. A gente já vai falar dele e da China também em seguida. Vamos pro dólar aqui, Cabral. O dólar está emendando a segunda semana de alta e termina cotado em torno dos R$ 5,35, com 1,5% de alta, né? Teve essa alta um pouco mais forte hoje porque os dirigentes do Fed, né, falaram, o que nos leva ao nosso primeiro ponto do nosso Sextouro, a surpresa na ata do FONC. Não há dúvidas que o medo da inflação é a maior preocupação dos investidores no mundo inteiro. E isso aumentou bastante nas últimas semanas. E a primeira leitura da ata do FONC, né, que é o Comitê do Banco Central Americano, lá do Federal Reserve, o equivalente ao nosso Copom, que foi divulgada na quarta-feira, aumentou e com muita força as preocupações de todos nós contra a inflação. Porque ela indicou que alguns membros do comitê acham apropriado começar a debater a redução dos estímulos nas próximas reuniões, debater a diminuição da compra de títulos do mercado que injeta dinheiro na economia. Hoje os americanos compram 120 bilhões de dólares por mês no mercado e injetam esse dinheiro na economia. Essa surpresa abalou os mercados, fez os juros de 10 anos subir lá nos Estados Unidos. Teve alta nos juros de renda fixa americana, que é o pai de todos os mercados, e derrubou as bolsas no mundo inteiro e fez o dólar subir frente a todas as moedas. Mas no dia seguinte, o mercado passou a ver a ata com outros olhos. A ata reitera que os juros vão ficar super baixos, na banda de zero, né? Lá nos Estados Unidos é uma banda de 0 a 0,25. E eles vão ficar ali por mais tempo. E uma eventual redução dos estímulos, uma eventual redução da injeção de dinheiro na economia americana não vai começar agora, só no fim do ano ou no início do fim desse ano, ou no começo do ano que vem. Bom, com isso, o estresse se dissipou, pelo menos por enquanto. E os juros voltaram a cair na quinta-feira e as bolsas voltaram a subir. O segundo ponto, né, importante que eu destaquei para esse sextouro no sextouro dessa semana foi a China. A China é a vilã dos bitcoins e das commodities essa semana. O que aconteceu? Essa semana a China deu tiro para tudo que é lado, pau. Os alvos foram as criptomoedas e as commodities. A China proibiu o pagamento em criptomoedas e o Bitcoin chegou a desabar mais do que 30% na quarta-feira. Que solavanco, né? Depois voltou, mas as ações de corretoras que operam moedas digitais e as empresas que têm moedas digitais também despencaram. Depois, quase que numa ação coordenada dos grupos de WhatsApp que recomendavam compra porque a Bitcoin está em bom preço, a Bitcoin disparou mais do que 30%. Vale lembrar um negócio, peraí, né? Quando uma ação cai 50%, para voltar no preço que estava, tem que subir 100%. Então, como ela caiu 30%, depois como ela voltou 30%, ela não voltou para o mesmo preço não, tá? Ela ficou ainda no negativo. E as autoridades chinesas também disseram que vão controlar os preços das commodities depois da alta recente das commodities, que bateu touro de ouro, o minério de ferro estava $230, né? Eles não gostam de pagar caro não, gente, só barato. Quando tá barato, eles não reclamam, tá? Então, o objetivo da China é não repassar a alta dos preços das commodities para os consumidores chineses. Resultado? O minério de ferro afundou 3 dias seguidos, e acabou realizando do rally do começo da semana. Afundou na quarta-feira, afundou na quinta-feira, afundou hoje. Bom, gente, mas eu quero voltar nas bitcoins. Muitos brasileiros investem nas bitcoins. Muita gente ganhou dinheiro na aposta das bitcoins, mas eu tô começando a achar que foi sorte. A volatilidade tem sido muito bruta. Antes, gente, quando as criptomoedas eram raras, difíceis de fazer, né? Acho que fazia algum sentido a gente acreditar que ela poderia ser um bom ativo para guardar valor no tempo. Como o ouro, né? Quem sabe até mais, falavam alguns. O ouro, gente, tem valor porque ele é raríssimo. Todos nós sabemos que é impossível fazer ouro aqui no planeta Terra. E é por isso que o ouro tem tanto valor. O ouro que existe aqui é o que tem, é o que há e nunca vai ter mais. Eu não sei se você sabe, mas só é possível fazer ouro dentro de na explosão de estrelas
estrelas, porque é um elemento muito pesado na tabela periódica, se vocês lembrarem, né? Para ter pressão suficiente para fazer a fusão nuclear, para juntar os 79 prótons, que são 79 prótons e 79 elétrons, é necessário... 79 prótons é o peso na tabela periódica do elemento ouro, tá? Então, nem se você colocar no centro da Terra as moléculas, tem pressão suficiente para fazer fusão nuclear. Nem no centro do Sol. Precisa explodir o Sol, precisa explodir uma estrela para que tenha pressão suficiente para que se juntem os 79 prótons no núcleo e se forme o ouro, no processo que a gente chama de fusão nuclear, quando os núcleos se juntam, né, os átomos se juntam, se fundem e formam um elemento mais pesado, tá? E no caso, aqui, né, é assim que se forma o ouro, que aliás significa brilhante em latim. Bom, é por isso que a gente sabe que não é possível fazer mais ouro aqui na Terra e daí deriva o seu valor. O que tem é o que há, não vai fazer mais. Hoje, eu tenho a impressão que o valor da raridade das criptomoedas está meio que se dissipando, está indo embora, está desaparecendo. Veja só, eu moro num apartamento, o meu vizinho de cima está lançando uma criptomoeda, o meu vizinho de baixo também. Peraí, agora tem tanta moeda digital que fica difícil acreditar que elas vão carregar o valor pelo tempo. Cuidado quem investe em criptomoedas com cabeça de longo prazo. Minha dica é, pense em criptomoedas como especulação. Outra dica, dica se fosse boa a gente não dava, né, vendia. Outra dica, acreditar que uma criptomoeda sem lastro vai substituir o dólar é absurdo, chega a ser um disparate dentro da minha cabeça. O que lastreia o dólar, gente, é o PIB americano, os 21 trilhões de dólares que se criam de valor anualmente lá nos Estados Unidos. Daí vem o valor do dólar. E só quem não entende de economia é capaz de falar que uma moeda digital sem lastro nenhum vai substituir o dólar. Pensa comigo, aquela Dogecoin que foi criada numa brincadeira, numa palhaçada, um meme. Mas, poxa, ela é tão legítima quanto a Bitcoin, é igual, não é lastreada em nada. Qual que é a diferença? É injustiça com a Dogecoin. E o brincalhão do Elon Musk já percebeu. Ele já fez bilhões com as Bitcoins manipulando lá, né? Ou não sei se ele manipulou, pelo menos pareceu que ele manipulou. E agora com a Dogecoin lá vem ele de novo. Muita cautela, gente, para investir em criptomoedas, tá? Bom, terceiro ponto do sexto de hoje é a privatização da Eletrobras. A aprovação na Câmara da medida provisória da Eletrobras que viabiliza a privatização da elétrica. E foi muito importante e bem recebida. A proposta já está no Senado, onde a previsão é que também seja aprovada dentro do prazo, que é dia 22 de junho, e deve gerar 60 bilhões de reais de dinheiro para os cofres públicos, tá? E sugere que o governo vai ter capital político para passar outras privatizações e outras reformas. Vai, Torinho! O nosso quarto ponto é o acordo nuclear à vista. Esse é um outro acontecimento que mexeu com o preço do petróleo essa semana. Foram os rumores de fontes confiáveis de que um acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã é iminente. Desde que as notícias pipocaram, o preço do petróleo só vem caindo, já, né, que se levantarem as sanções contra o Irã, eles vão poder vender mais petróleo. E se tem mais oferta, o preço cai. A velha lei da oferta e da demanda do Adam Smith. A mão é invisível. Bom, o quinto ponto que eu não podia deixar de passar em branco são as aquisições do gigantesco BTG Pactual. O apetite de compra do BTG Pactual essa semana foi muito forte. Eu até fiz uma brincadeira na quarta-feira depois que eles compraram aquela Universa. Eu falei, calma, gente, o BTG não comprou o Universo, não. Mas essa notícia de que o BTG vai comprar o Universo ainda não tem confirmação, tá? A Universo é dona da Empíricos, daquela gestora, a da Vitrio, além dos sites Seu Dinheiro e Money Times, né? Bom, um colega me disse que pode sair na semana que vem. Vamos ver, né? No começo dessa semana também saiu a notícia que o BTG Pactual arrancou da XP um escritório de agentes autônomos chamado Aquavero. E essa sim foi confirmada. E esse escritório tem mais de 8 bilhões e meio sob custódia. Aliás, bem-vindos à família BTG Aquavero, porque lá a minha empresa EQI também tem como sócio o BTG. Depois, o BTG avisou que teve o aval para concluir a aquisição da totalidade das ações do Banco Pan. E assim o fez. Também não foi confirmada uma outra notícia que saiu na Bloomberg de que a XP, né, perdeu mais uma batalha para o BTG. Parece que o BTG também vai arrancar outro escritório chamado Wise, lá da XP, que administra 3 bilhões de reais. Deu na Bloomberg, mas não confirmou. Vamos ver o que vem por aí. Parece que o André Esteves não sacia o seu apetite. Gente, o importante é que o BTG não comprou o Universo. Bom, o sexto ponto que eu separei para o nosso sextor são os IPOs, que também houve um anúncio de uma nova onda de IPOs, como, por exemplo, a Companhia Brasileira de Alumínios, da Votorantim, que pediu registro para ser listada na B3. A Intercement, né, uma empresa do Grupo Camargo Correia, também entregou a papelada para entrar na bolsa. E as plataformas, teve uma plataforma de informações de investimento chamada Traders Club, que também
quer vender um pedaço do seu negócio lá na Bolsa. Nessa lista, ainda não oficial, tem uma divisão de roupa, nessa lista toda de IPOs, tem uma informação não oficial, que é uma divisão de roupas femininas da Lupo, se não me engano. Acho que é isso aí. E o sétimo ponto importante são os indicadores econômicos, que também agitaram essa semana. Algumas surpresas boas e outras menos boas. A segunda prévia do IGPM assustou os analistas. A inflação do aluguel, como é conhecido o IGPM, acelerou e veio 3,8% contra 1,2% do ano mês passado e bem acima dos 2,7% que eram esperados. Já a arrecadação federal bateu um novo recorde em abril e o Ministério da Economia reviu para cima o PIB do Brasil, mas também reviu para cima a inflação desse ano. Agora, a equipe econômica acha que o Brasil vai crescer 3,5% e o IPCA, que é a inflação oficial que o Banco Central olha para decidir a taxa de juros, deve ser 5,05% em 2021. E nos Estados Unidos também a gente viu dados mistos. O pedido de seguro-desemprego lá veio bom, né? No menor nível desde o começo da pandemia. 444 mil pessoas pediram ajuda na semana passada. E para a semana que vem, na agenda da próxima semana, o meu amigo que mora em Londres, o Beto Simmons, casado com a Camila, né, me alertou de algo muito importante na semana que vem. Sexta-feira promete ser o dia mais agitado. A gente nunca sabe, né? Tanto fator exógeno, pode ser que outro dia seja mais agitado, não é mesmo? Mas sexta-feira é quando passa a valer as novas carteiras dos índices do MSCI, que é a carteira do Morgan Stanley. Ele vai recompor a carteira desse índice, né, MSCI, tanto dos países emergentes quanto dos países desenvolvidos. Isso não é algo comum de acontecer. Nunca aconteceu no mesmo dia. Pelo menos eu não lembro, tá? É praticamente inédito. Pode ter acontecido, mas eu não lembro. E atenção, então, para os volumes e para a volatilidade nesse dia, que deve ser grande. Sempre que tem recomposição da carteira desses índices, é grande. Os dois ao mesmo tempo devem ser maiores. O que esses índices fazem? Eles replicam. Esses índices, eles são formados por várias ações dos países emergentes. Então, mundo afora. Então, quando eles rebalanceiam essa carteira, os fundos que seguem, que replicam essas carteiras, também têm que operar, têm que vender as ações que eles têm que diminuir e comprar as ações que eles têm que aumentar. Então, a gente pode ter um volume muito forte, dependendo de como for o rebalanceamento, a gente pode ter volatilidade agressiva nesses dias. A gente também vai ter na semana que vem os dados do emprego e da inflação por aqui, tá? E também o índice de preço ao consumidor lá nos Estados Unidos, é o Price Consumer Expenditure, PCE, que é a inflação oficial do Banco Central americano, é o que ele considera, o que ele olha para decidir os seus juros por lá. Gente, é isso aí. Se você quiser se aprofundar nos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Sextouro, vá na newcursos.com.br, niucursos.com.br, compre o curso Touro de Ouro. A New Cursos é uma empresa do Grupo Jovem Pan. Se você usar o desconto Sextouro, né, o voucher Sextouro, você vai ter um desconto adicional e vai conseguir dividir em 12 vezes de menos de R$75. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um lindo fim de semana em família. Eu sou Pablo. Até segunda-feira de manhã aqui na Jovem Pan, 10 para as 8 da manhã, no Minuto Touro de Ouro do Jornal da Manhã. Bom fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!